Mas vamos começar lá, então, o caso da quarta-feira. Segunda, quarta e sexta, eu tenho discutido o caso com vocês, dentro do método Kiron. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Meister, sou médico, e ajudo você também, que também é médico, a passar a tratar seu paciente como um todo, faturando com isso 20 mil por mês ou mais e não precisando mais dar plantão. Beleza? Então vamos lá, vamos achar aqui o caso. Então esse aqui é o caso, tá? É o caso de uma paciente que me procurou, que queria deixar de usar antidepressivos que já tomava há 6 anos atrás. Se sentiu enganada quando começou na escola. Segundo ela tinha fé na humanidade, mas encontrou ali naquele ambiente novo muita maldade, falta de empatia, pelos termos que ela usou. Nesse ambiente também, ela começou a ser ridicularizada pela aparência que ela tinha. Isso gerou também o reflexo nela de uma baixa autoestima, né? No histórico de vida, história de abuso aos 6 anos, e reagia às questões da vida dela com expectativas. Então ela criava muita expectativa e fantasiava muitas coisas. Ela fugia na leitura, gostava muito de ler, fazia histórias na cabeça. Se sentiu enganada também, assim como o termo que ela usou lá quando ela começou a escola. Se sentiu também enganada após uma briga na família, porque ela também tinha esse mecanismo de fantasiar que a família dela era perfeita. Então começou a desistir das coisas, começou a não persistir nas ideias que tinha, apesar também de idealizar, né? Criar expectativas perfeitas. A cor de preferência dela, 17C. Tá? Então eu vou aproveitar hoje para falar um pouquinho novamente. Eu já falei, mas vou falar mais uma vez sobre essa questão da cor. Como que ela pode nos ajudar a compreender o nosso paciente, como que ela pode nos ajudar a ser um componente a mais dentro do método, como que a cor pode fazer isso para a gente, né? Então, deixa eu colocar aqui a tabela das cores para vocês terem uma ideia do que isso se trata. Então, ele é uma tabela desenvolvida por um médico homeopata austríaco, e ele desenvolveu uma tabela em que a gente consegue padronizar quais são as... tá aqui mesmo, ó, tá nesse aqui, por isso que eu não tô achando, tá aqui, ó. Ele padronizou aqui, ó, a preferência de cor, tá? Então aqui vocês conseguem perceber que ao padronizar isso, a gente tem ali na tabela, na linha, né? Cada linha é descrita como uma letra e cada coluna descrita com um número. No caso dessa paciente, a preferência ela era pela cor 17C. Então vocês veem que está aqui no 17, terceira linha, tá? E o que ele fez foi tentar estudar quais medicações que têm relação com cada cor, com cada tom, né? Com cada tom dessas cores primárias, né? Então não basta, por exemplo, escolher um azul, né? Tem vários ali. Então o que foi sendo feito é criar um repertório mesmo, é tentar criar uma relação entre cada medicação homeopática, medicação ultradiluída, com sua correspondente cor. E por que isso é tão... Por que eu gosto tanto? Porque é um acesso a uma preferência que fala muito sobre o paciente, sobre a sua totalidade, né? Quando a gente tem uma preferência de cor, e quando a gente pergunta isso, no caso, a gente não pergunta aleatoriamente, assim, qual que é a sua cor? Porque muitas vezes eles vão relacionar isso à cor de roupa. Então a gente fala, ó, excluindo a cor de roupa, né? Sem pensar em roupa, pensando na cor que te faz bem, te traz harmonia, qual a cor que você gosta, e em seguida a gente apresenta essa tabela para o paciente para que ele escolha, tá? E daí, como um dos elementos da análise, mais para frente, a gente vai ver dentro da tabela lá qual que do repertório, qual que é a cor, e se ela tem relação com o remédio, que a gente vai chegar também pelos outros pilares do nosso método, né? Que é o tropismo,
a temática e o algoritmo, que são as coisas que a gente vai ver mais para frente. Então, a cor, pessoal, ela é um baita de um atalho, sabe? Ela é uma forma de você conseguir acessar um sintoma muito profundo do paciente através de uma pergunta simples, fácil. Então, é um elemento do método Kiron que te ajuda muito a compreender o teu paciente como um todo, em associação aos outros pilares que a gente usa, tá? Então, dito isso, vamos voltar lá para o nosso caso. E no momento, vamos partir para o nosso primeiro objetivo da análise do caso, depois dessa tomada, que é tentar entender os tropismos, né? Será que tem algum tropismo nesse caso? Algum tropismo claro, né? Lembrando que o tropismo é o local do corpo onde esse transtorno, ou eventualmente algum transtorno de vida, algum problema foi somatizado. Então, geralmente a gente restringe os tropismos a alguma manifestação mais física, no corpo físico mesmo. Então, nesse caso, a gente não tem, assim, nada de tropismo, tá? Não é um paciente que chega por uma queixa orgânica, física, chega mais por uma queixa mental, emocional. Então, mais um caso em que a gente não tem um tropismo claro, tá? Seguindo, a gente vai partir para as nossas temáticas, tá? Então, dentro de temática, pessoal, o que vocês consideram que esse caso tem de temática, tá? Então, ao meu ver, a gente sempre vai buscar usar as palavras do paciente, tá? Então, nesse caso, acho que a gente tem uma temática do se sentir enganada, tá? Então, a gente repetiu isso em momentos diferentes da vida dela, então esse fato de você ter uma sensação que se repete em fases distintas, a gente valoriza muito. Então, essa sensação de se sentir enganada quando começou na escola, ou enganada depois da briga da família, é uma temática. A segunda temática é esse tema da ridicularização, tá? E da aparência, né? Os dois interligados, porque tanto ela era ridicularizada pela aparência, quanto isso gerou uma baixa autoestima dela, também em relação à sua aparência. Então, a ridicularização e a baixa autoestima, tá? A gente tem a história do abuso, tá? Não sei se entra bem com matemática, mas tem essa questão. E por fim, a gente tem algo também que permeou mais de um momento da vida dela, que foi essa questão da fuga fantasiando, né? Então, é um paciente que fantasia, cria histórias na cabeça, cria expectativas perfeitas, talvez como forma de fuga. Aí já entra uma interpretação nossa, mas a temática é a questão do fantasiar, né? A questão de criar histórias mais bonitas na cabeça, tá? Então, antes da gente partir para o nosso algoritmo, então a gente já analisou o tropismo, que nesse caso não tem um tropismo claro, as temáticas que a gente elencou até agora, a gente já analisou a cor, e hoje eu expliquei um pouquinho mais para vocês sobre o que é essa questão da cor, e depois a gente seguiu para elencou as temáticas, e agora a gente vai seguir por uma primeira análise, que é a análise das séries, também é algo que eu já falei com vocês algumas outras vezes aqui, em que a gente vai numa tabela de séries, tá? Para quem não conhece isso, dá uma olhadinha na live anterior, a gente falou bastante disso aqui. Cada série, né? Cada série da tabela periódica originou um conjunto de temas, e esses conjuntos de temas podem ser transpostos não apenas para medicações oriundos dessa tabela periódica, mas sim para medicações oriundas de qualquer reino dentro da homeopatia, dentro das medicações ultradiluídas, então dentro dos minerais, dentro dos vegetais e também dos animais, com uma relação menos específica, mas também é possível fazer. Nesse sentido, a gente pode usar esses conceitos, essas temáticas que aparecem aqui, para classificar as temáticas do caso e analisar o caso como um todo, tá? Então, lembrando lá, rapidamente, passando com vocês, carbono, questões de primeira infância, negligência, abuso, silício, as questões de comunicação, relacionamento, ferro, questão de tarefa, dever, início da vida adulta, prata, criatividade, arte, escultura, ouro, responsabilidade, né, carregar um fardo, lantanídeo, a questão mais humanista, uma questão mais de evolução, uma questão mais altruísta, tá? Então, nesse caso, pessoal, o que a gente tem de tema disso aqui? Então, acho que claramente surge
o tema de se sentir do abuso, né? Então, inicialmente, essa questão do abuso aparece lá como um tema da série do carbono. Né? A gente tem também temas da série do silício, ao meu ver, porque nesse aspecto que a dificuldade que ela teve foi no início de uma convivência, bem da época da adolescência, início da fase adulta, que é uma mudança de escola, se inserir num grupo. Isso é uma temática muito de silício. Tá? E uma outra temática que a gente tem que não é tão clara frente a esses preconceitos, digamos, a esses conceitos mais abrangentes de cada série, é que tem uma medicação dentro da linha do ouro, que são as baritas, que tem um grande tema da ridicularização. Então não é só porque está lá no ouro que não vai ter esses sintomas mais instintivos ou mais primários, né? Não sei se eu posso chamar assim. Mas dentro dessa temática toda de responsabilidade, de poder, de coragem, né? Coragem para fazer. O extremo oposto, o extremo oposto não, mas a fase inicial dessa série é a ausência desses fatores, né? Então, dentro desse remédio, a gente tem uma temática grande de falta de coragem, de ridicularização, principalmente, tá? Então, é um tema que, por esse elemento específico que a gente já conhece, a gente pode também entender que ela chega até essa fase do ouro aqui, então, naturalmente, terão séries anteriores contempladas, tá? Dito isso, pessoal, vamos seguir lá para o nosso querido algoritmo, tá? Então, depois que a gente seguiu para tudo isso de tropismo, de temática, de cor, agora nós vamos seguir para como que o algoritmo nos ajuda, tá? Então, mais uma vez, algoritmo, pessoal. Algoritmo é um software, é uma ferramenta super importante dentro do método Kiron, que vai nos ajudar a fazer uma relação entre o código fonético numérico do nome do paciente associado aos fatores de data de nascimento, local de nascimento, apelido. Eles vão entrar, esses três fatores, esse código fonético numérico, influenciado por esses cofatores, né? Vão entrar numa fórmula matemática que vão dar um conceito, e esse conceito, esse código fonético numérico, ele vai ser comparado com o código fonético numérico das medicações. E nessa imagem que a gente está vendo, ele nos mostra qual que é o grau de correspondência. Então, vocês percebem aqui que esse número 6 aqui em cima são os remédios com maior correspondência, até chegando lá ao número 2, que é o de menor correspondência. Tá? Um segundo elemento que o algoritmo nos ajuda é entender a impregnância, que é um conceito que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele nos sugere também uma questão de reino. Então, é uma paciente que tem 40% de ressonância ou de semelhança com o reino mineral, 40% vegetal, 20% animal. Então, de preferência, a gente vai iniciar a nossa análise pelos minerais, tá? Para depois, e pelos vegetais com o mesmo peso, para depois, se eventualmente a gente não achar nada parecido, a gente segue lá para os animais, tá? Então, pessoal, vamos daí, depois disso, depois que a gente já tem o tropismo, a temática e as sugestões do algoritmo, a gente pode entender essas sugestões que o algoritmo nos dá dentro desses fatores anteriores. Aqui, como vocês também podem ter acompanhado lá na live passada, que foi a live de segunda-feira, a gente também tem o papel, que até um vídeo que eu coloquei hoje no canal e no Instagram, tem o papel também da repertorização, que é uma ferramenta muito usada na homeopatia clássica, que dentro do método Kiron, esse, por exemplo, é um caso que provavelmente a gente não vai usar, mas a gente poderia colocar nessa análise, além de tropismo, temática, cor, como eu falei hoje, a questão da repertorização para nos apoiar na decisão, tá? Mas como eu falei, para quem não conhece isso, não se preocupe, não é algo essencial para o método, pode ajudar, se eventualmente você tiver interesse. Lá no curso de formação do método a gente fala, né, o que você precisa saber sobre repertorização, então não é algo para vocês se preocuparem, mas
Quem já conhece, quem já faz homeopatia, às vezes pode se perguntar em que momento que a repertorização entra dentro do método e não necessariamente ela entra, tá? Nesse caso, por exemplo, vocês vão ver que ela não vai entrar. Então, após elencar tudo isso, a gente vai partir para uma análise das matérias médicas. Então, didaticamente, o que eu sugiro é que vocês abram uma a uma dessas aqui para que vocês estudem junto com o caso. Né? Uma outra grande vantagem, até comentei no podcast que a gente fez agora, se não me engano foi o último podcast, eu não sei nem se ele está publicado ainda, mas quando a gente estuda as medicações dentro do método, ou fora, né, principalmente fora, na verdade, quando a gente estuda na homeopatia clássica, a gente estuda as matérias médicas de maneira isolada. Então a gente pega lá barita sulfúrica, estuda barita sulfúrica, barita muriá, e assim vai. A gente não tem uma relação direta com um caso. E aqui é totalmente o oposto. Você pode até estudar baseado em casos, mas seriam casos eventualmente estruturados, fictícios, para que você conseguisse estudar. E dentro do método, uma outra grande vantagem, ao meu ver, para estudar, que não faz com que você estude menos, mas faz com que você estude de maneira mais efetiva e mais ligada à realidade, é o fato de você se propor a estudar essa lista de medicações baseada num caso que você acabou de atender ou que você acabou de conversar com a pessoa. Ou seja, quando você pega aquele conhecimento da matéria médica, ele entra ou você marca esse conhecimento numa outra perspectiva, no sentido de que os fatores do caso que você atendeu é que te levaram a entender aquele remédio. Quais aspectos do caso têm a ver com o remédio que você está estudando? E não necessariamente estudar um remédio desassociado disso, ou que não tenha nada a ver com o caso, ou nem tenha caso, né, para estudar, ou que você estude uma matéria médica de maneira mais fria, digamos assim, ou uma atrás da outra. Tá? Então, essa é uma outra vantagem que eu acho que faz bastante diferença para que a forma de aprender, né, a forma de aprender no sentido de se tomar posse desse conhecimento, ela tem outros parâmetros e, ao meu ver, são mais efetivos para que você consiga entender matéria médica. E um outro aspecto é que você vai dar a mesma importância para medicações tidas como medicações maiores, que tem uma literatura mais vasta, mais rúbricas lá no repertório, vai dar o mesmo peso para medicações menores, mais novas, que não tem tanta fonte para ler, ou que não tem tanta matéria médica para você estudar fora, ou tanta rúbrica dentro do repertório. Isso eu acho que é uma grande vantagem, no sentido em que você tira o teu fator dessa análise, o que você sabe sobre o remédio, e você, querendo ou não, inconscientemente, muitas vezes, transfere para aquele caso, porque é o conhecimento que você tem sobre a medicação. Quando você não estuda assim, pessoal, a chance de você prescrever algo que você não conhece é praticamente impossível, ínfima. Você não vai prescrever algo que você não conhece se você se baseia no repertório ou num conhecimento de matéria médica, porque você não tem esse conhecimento. Então, quando você se baseia numa temática, num tropismo e numa seleção prévia que foi te dada por algo que não depende do que você conhece, pode ser que nessa lista tenha um remédio que você não conhece, isso faz com que esse fator teu sobre o caso diminua muito. Isso eu acho que também é uma grande vantagem do método, tá? Além de ser um método, né? Você também comentou no podcast, além de ser um método com começo, meio e fim, em que eu proponho que a gente siga uma análise de caso, uma tomada de caso, uma análise de caso, e não só isso, um jeito de estudar matéria médica, tudo de uma maneira padronizada, com uma metodologia que facilita com que a gente discuta com as mesmas bases e, principalmente, que a gente chegue chegue nos mesmos remédios. O que acontece muitas vezes, e para quem já faz homeopatia vai me entender, às vezes no mesmo caso, médicos diferentes ou colegas diferentes que estão tomando aquele caso chegam em remédios totalmente diferentes. Ou você não consegue entender como é que aquele homeopata ou aquele médico mais experiente chegou num remédio que você talvez não chegaria. Então, a ideia do método
é que a gente tem um caminho mais uniforme para que todo mundo chegue no mesmo conceito, tá? Então, nesse caso, pessoal, perdeu um pouquinho a graça no sentido assim de que eu comentei algumas coisas que deixaram a visão mais simples, porque voltando aqui, a gente sempre vai começar do primeiro por último. E eu comentei até que Barita, né, é uma medicação que tem muito a ver nesse caso da redicularização. Mas vamos abrir aqui Barita para a gente entender. Então eu vou abrir o site de matéria médica que eu gosto de usar, que é um site que já tem essa divisão no sentido de temática tropismo, né? Então vamos buscar aqui, ó, vai buscar e vai buscar por barita sulfúrica. Né? A barita sulfúrica, pessoal, um remédio, obviamente, da família das baritas, que sente que tem o poder, mas deveria assumir uma liderança, mas é inseguro para isso. Então percebam como é uma temática lá do poder, da liderança, mas num estágio, numa coluna muito à esquerda, ou seja, muito primária. Então ele sente que tem esse poder, deve assumir, mas é muito inseguro para isso. Um simples olhar é suficiente para que ele se sinta criticado e ele tenda a ceder. Em casos extremos, ele é tão fraco que às vezes parece que tem alguma deficiência, às vezes parece que é, né, de tão fraco que ele de uma fraqueza tão grande que ele assume. E daí o grande tema, né, ridicularizado ao demonstrar o contraste entre querer poder, né, querer ser poderoso e se sentir indefeso. Isso gera uma característica de ridicularização, sente que está todo mundo rindo dele. Quando a gente mistura essa ideia, esse sal do sulfuro, o sulfuro geralmente tem algumas características. Primeiro, a relação com o cônjuge, então, temática do casamento, temática também das aparências, tá? Então, a gente pode ser, quando a gente mistura essas duas temáticas, pode ser alguém que seja ridicularizado pelo cônjuge, né? Barita sulfúrica, ridicularizado pelo cônjuge. Então, inseguro na relação, não se sente capaz de assumir a responsabilidade, aqui série do ouro, que é esse número 6, dentro da relação, então acaba sendo um relacionamento desigual. Pode ser ridicularizado também não só pelo, mas por causa do cônjuge. Pode ser que o cônjuge, segundo os padrões dessa pessoa, não seja bonito o suficiente, tem algum tipo de deficiência. Então, no fundo, às vezes, pode ser que ela até escolha tal pessoa para que ela também não se sinta tão fraca ou tão fraco dentro da relação. Tá? Haveria menos chance dessa pessoa lhe oprimir, por exemplo. Tá? Então, pode ser o caso de alguém, por exemplo, que escolhe um cônjuge que é muito baixinho, tá? Ou que tem alguma questão física, para que essa pessoa, seja o homem ou a mulher, não caia nessa situação de se sentir ridicularizado ou perca essa responsabilidade pela relação como um todo. Né? Então pode ser que ridicularize também a ideia do casamento ou a ideia do amor, né? O amor em si é ridículo, tá? Então pode ser uma variação dessa ridicularização é se sentir ridicularizado na adolescência por ter se apaixonado. Então, se apaixona e sente que as pessoas tiram sarro dela ou ridicularizam por causa disso, dela ter se apaixonado. Então, percebam novamente como é um remédio que a gente consegue perceber muito bem esses dois temas, né? Ridicularizado por uma questão de relacionamento, ter se apaixonado, que nos leva a pensar mais em sulfuro, tá? E a última variável, que é daí sim é uma variável muito presente no caso, é a questão de não se achar bonito o suficiente ou de rirem da sua aparência. Então, se a gente for lembrar lá no caso, a gente tem uma situação que é exatamente essa, né? Que é a situação de ser ridicularizado pela aparência. Inclusive, uma baixa autoestima por causa dessa aparência. Tá? Então, aqui, pessoal, fica muito claro que o primeiro remédio sugerido pelo algoritmo é muito semelhante ao caso, né? Então, nesse caso, foi prescrita a medicação barita sulfúrica, tá? Nem sempre isso vai acontecer, no sentido de que pode ser que você tenha, por exemplo, lá embaixo dessa lista, um remédio com uma pontuação 1, pontuação 2, por exemplo, por mais esteja com uma ressonância, né, uma relação entre remédio e os dados do paciente menor, mas se essa medicação que está lá embaixo tem o tropismo e tem a temática clara, tanto faz se está no começo ou se está no final, a gente vai dar um peso muito maior, tá?
essa diferenciação do algoritmo, ela nos ajuda quando a gente tem remédios que você analisa como semelhante. Então, um tem o tropismo um tem o tropismo, mas não tem a temática. Outro tem a temática, mas não tem o tropismo. Então, quando você está muito na dúvida, pode ser que o fato de um estar mais acima ou mais abaixo dentro da sugestão do algoritmo, que isso te leve ou te ajude a prescrever a medicação. Mas, fora isso, essa diferença aqui de altura dentro do algoritmo não vai ser tão determinante para a gente. E nem sempre vai acontecer isso que aconteceu nesse caso, que é o fato da gente prescrever lá quem está lá em cima, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Até porque, se você ver aqui, ó, esses remédios todos com número 6, eles teriam o mesmo peso, tá? Eles só estão divididos, o Barita só está em primeiro porque é com B, então aqui em ordem alfabética, mas esses remédios aqui todos, eles teriam o mesmo peso, tá? Então nem sempre a gente vai prescrever o remédio com tanto peso. Por que a gente está prescrevendo? Também porque tem um peso grande, obviamente isso também pode ser um fator, mas é um remédio que claramente tem uma temática, até essa temática de inventar, né, de fantasiar, é muito relacionada a sulfur, né? O sulfur é um grande remédio, talvez o maior remédio dentro do estudo da homeopatia, das medicações ultradiluídas, remédio que tem mais quantidade de conhecimento sobre ele, mais rúbrica dentro dos programas de repertório. E uma das características é essa, às vezes, de inventar história, principalmente não é tanto inventar história, mas de fantasiar, principalmente de filosofar, né? Encontrar explicações meio mirabolantes. Isso é mais característico do sulfur. Mas, querendo ou não, também tem um pouco desse aspecto que a gente comentou que ela usava, talvez até como fuga, que era de criar expectativas, fantasiar histórias, e muitas vezes isso também está relacionado à própria sensação dela de se sentir enganada, né? Então, repetindo aqui o caso, a gente tem uma sensação de enganada quando começou na escola, tinha fé na humanidade. Repetindo agora, pessoal, quando eu leio aqui, ó, tinha fé na humanidade, isso também poderia nos levar não só a lá pensar em ouro por causa da Barita, que eu sei que é ridicularizada, que eu também já sabia, mas essa questão de fé na humanidade, isso é muito lantanídeo, né? Então, isso também é um aspecto que nos levaria lá para cima da tabela, não necessariamente que você precisaria saber do remédio, né? Essa questão de fé da humanidade é muito característica, se vocês forem ver aqui na tabela, ó, a gente tem aqui muito uma questão de esse quadradinho aqui, né? Humanista, honesto, reflexivo, quero que todos sejam livres e independentes. Até a própria criação de histórias, a gente poderia falar um pouco de lantanismo, mas aí eu já acho que é mais carbono, que ela também tinha bastante coisa de carbono, tá? Então, com tudo isso, pessoal, acho que fica claro que barita sulfúrica é um remédio que poderia ser prescrito, foi prescrito, e nesse caso, inclusive já tem retorno, a gente já percebia a ação e realmente é um remédio que gerou um movimento, ajudou a paciente no processo que ela estava vivendo, tá? Dentro de potência, pessoal, em algumas lives atrás também eu já comentei sobre potência com vocês, como é que a gente faz essa escolha. Vou lembrar rapidamente, quem tiver interesse procura lá os vídeos no canal. Então a gente tem 3 faixas de potência dentro do método Quiro. A gente não prescreve potência baseado em sintoma físico ou sintoma mental, mas sim muito baseado no conceito de lesionalidade, que foi proposto por um homeopata chamado Kent, muito famoso. E nesse conceito de Kent, a gente tem 3 graus de lesionalidade, os pacientes funcionais, que seria uma lesionalidade bem baixa, né? Pacientes que fazem quadros agudos com frequência, têm uma vitalidade, então faz febre, tem doenças mais superficiais. O lesional grave seria o extremo oposto, então pacientes que não agudizam, não fazem quadros agudos, não fazem febre, têm doenças mais complexas, então percebam que dentro da homeopatia a gente entende que a vitalidade, a ocorrência de quadros agudos eventuais com uma profundidade não tão grande, nos faz entender que o paciente está, entre aspas, mais saudável, até, ou com uma vitalidade maior. Então, o lesional grave é o paciente que não faz isso. Então, a gente tem entre os dois extremos o funcional e o lesional grave. E no meio a gente tem um lesional leve, que estaria no meio do caminho entre esses dois. E cada uma dessas 3 faixas de lesionalidade nos levariam à prescrição de uma faixa de potência. Os lesionais leves com as potências mais altas, os lesionais graves com as potências mais baixas e os lesionais graves, os leves com as potências intermediárias, tá?
Então aqui a gente prescreveu, por ser uma queixa mais mental, não ter um tropismo, não fazer quadros agudos, a gente prescreveu com uma potência baixa para média. Tá? Isso quer dizer, dentro das potências das escalas centesimais, talvez uma 12 ou uma 30, deixa eu até ver o que foi prescrito aqui. Foi uma 30 nesse caso, tá? Então, e dentro das DH, se a gente usasse as decimais, poderia ser na faixa da 9 com a 15 ou na 10 com a 15. Né? Então é isso, pessoal. Mais um caso conversado com vocês, mais um caso discutido. Hoje a gente aproveitou para falar um pouquinho sobre a cor também, que eu sempre comento com vocês, como é que ela pode ser um atalho para a nossa compreensão do todo. Novamente eu agradeço a todos vocês que têm me acompanhado, seja na live, ao vivo mesmo, ou através depois das gravações. Como sempre, fico super à disposição de vocês, entrem em contato comigo, que eu tiro as dúvidas, que a gente conversa. E lembrando, né, se você é médico, está buscando uma medicina diferente, eventualmente está pegando uma insatisfação aí com a medicina que você está fazendo, já procurou, já pensou em fazer alguma coisa assim, tipo homeopatia, acupuntura, quer passar a tratar seu paciente como um todo, e também, por que não, né? Tendo um reflexo de estudo sobre teu faturamento, podendo talvez conseguir sair do plantão, essas coisas. Então me segue, né? Me segue no Instagram, eu estou postando muito conteúdo sobre isso. Acho que isso pode ser uma saída para você, acho que pode ajudar bastante, como me ajudou e ajudou tantos outros colegas que já passaram pela formação, tanto no método quanto nessas outras ciências, homeopatia, acupuntura, Ayurveda e assim por diante. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então por hoje era só. Sexta-feira a gente tem mais caso.